Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Nós estamos mais uma vez reunidos para estudar um pouquinho mais a palavra do Senhor. E hoje nós estamos na nossa última lição do trimestre, a 13ª lição. Nós estudamos todo o trimestre falando sobre os 10 mandamentos e hoje nós terminamos com o segundo grande mandamento, que está lá no livro de Mateus, segundo registrou Mateus, capítulo 22, verso 39. Mateus 22, 39. Esse é o nosso texto base, que diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desde já eu peço ao Senhor para que nos ajude a compreender aquilo que Ele tem a nos dizer. Certamente esse é um texto conhecido e muitas das vezes nós nos equivocamos em pensar que já conhecemos tudo a respeito dele. Mas, porém, entretanto, nós sabemos que o texto ele nos fala de uma maneira muito pessoal e a cada momento que estamos diante dele. Então eu peço ao Senhor que Ele nos dê a condição de ouvir atentamente a sua voz para compreender o que Ele tem a nos dizer hoje a respeito desse texto. Que seja assim para que o nome dele seja engrandecido e para que nós realmente possamos testemunhar de uma maneira muito livre, de uma maneira muito tranquila, o amar ao nosso próximo, para que nós possamos testemunhar de uma maneira muito tranquila o Evangelho, as boas novas de salvação. Que seja assim. O nosso texto fala de um grande mandamento, do segundo grande mandamento, e a intenção desse mandamento, a intenção de Jesus é de harmonizar, na verdade, os 10 mandamentos que nós estamos estudando durante todo esse trimestre. Não existe um mandamento mais importante do que o outro, não existe um sem o outro. Na verdade, o que Jesus tenta fazer, tenta trazer, é mostrar que todos são importantes, que existe uma ligação de um com o outro. Tanto é que, se nós prestarmos atenção no Decálogo, que são os 10 mandamentos, nós vamos ver que, primeiramente, Deus estabelece uma relação do homem para com Deus. E depois ele vai trazer a relação do homem para com o seu próximo. Quando ele, então, Jesus, traz o resumo, digamos assim, desses mandamentos, a intenção é exatamente essa, de harmonizar esses 10 mandamentos. Como se fosse um resumo. E o que o nosso autor de hoje, da nossa lição de hoje, vai nos dizer é que existe uma interdependência entre o primeiro grande mandamento e o segundo grande mandamento. O primeiro grande mandamento nós estudamos na lição passada, que está lá em Mateus 22, verso 38, que diz assim: este é o grande primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo é este, verso 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, esses 2 grandes mandamentos que são ligados um ao outro, um depende do outro, um tem relação com o outro, eles traduzem, vêm a nos traduzir, a resumir de uma maneira harmoniosa o Decálogo. Isso é bem interessante porque não há como nós termos amor para com Deus ou para com o outro e matarmos e roubarmos, não é verdade? Então, quando Jesus vem estabelecendo esses 2 grandes mandamentos, ele vem mostrando aos fariseus, porque os fariseus estavam tentando experimentá-lo, que, na verdade, existe ou existia alguma coisa que ia muito além daquilo que os próprios fariseus pregavam.
Porque se nós lembrarmos bem, os fariseus era aquele grupo que prezava muito pela lei. Existe até um texto bíblico que diz que Jesus dizendo para os fariseus que eles estavam criando leis mais pesadas do que eles próprios podiam suportar, ou que eles próprios cumpririam. Então, os fariseus, eles prezavam muito pela lei. Acreditavam na ressurreição, ok? Mas eles prezavam muito no cumprimento da lei. E quando Jesus vem responder aos fariseus, porque esse texto, quando Jesus traz esses mandamentos, traz como uma resposta aos fariseus. Vejam só no verso 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E aí Jesus vai responder. Então Jesus está trazendo algo maior, ampliado, em relação àquilo que eles, os saduceus, prezavam, que era a lei. A lei era importante, sim, porém, não adiantava apenas a lei. Ou seja, não adiantava apenas obedecer à lei se não tivesse amor. É interessante nós pensarmos nisso. Jesus estava dizendo assim, não adianta a obediência da lei sem amor. Não adianta amar o próximo por obrigação. Não adianta dizer que ama o próximo por obrigação ou obediência à lei, porque a lei fala sobre isso. Obedecer é importante, mas não por obrigação. Existe uma diferença. E muitas das vezes nós obedecemos apenas porque sabemos que tem que ser assim. Vou fazer desse jeito porque do outro jeito é pecado. Não é só isso. Vou fazer desse jeito porque a Bíblia diz que tem que ser assim, por obediência. Ok, obediência, mas com prazer, com amor, porque o que vale realmente é o coração quebrantado diante do Senhor. Não é verdade? E vejam bem, não estou dizendo que a lei não é importante e que não é importante obedecer e cumprir a lei. Eu estou dizendo que cumprir a lei sem que obedeça de maneira ampliada essa lei. O que eu quero dizer com maneira ampliada? Essa forma de agir, o como se age, o propósito pelo qual se age. Eu vou em direção ao meu próximo por amor a ele, não porque está escrito na Bíblia que eu tenho que amá-lo. É diferente. Se for assim, eu caio na questão de apenas fazer as obras. Não sei se consigo ser clara nesse sentido. Só vou cumprir alguns rituais e pronto. Mecanicismo. Vou ocupar o meu tempo fazendo coisas sem amor. Sem amor. Não adianta amar o próximo também, como diz o primeiro grande mandamento, sem amar a Deus e sem amar a mim mesmo. Quando Deus fala de amar ao próximo, antes eu tenho que ter um olhar para mim, para o meu eu. Isso porque eu já olhei para Deus. Isso porque eu tenho um relacionamento com Deus. Primeiro Deus, depois eu e depois o próximo. E aí eu quero lembrar vocês que quando a gente fala de amor, nós não estamos falando desse amor que hoje nós falamos, né? Atualmente nós tratamos. Hoje todo mundo diz eu amo você e o amor passou a ser algo banalizado. Nós não estamos falando sobre isso, nós estamos falando de um amor que é grandioso demais. Não deve ser à toa que o Mateus, né, vai registrar aqui como o primeiro grande mandamento e segundo grande mandamento, que é o que nós estamos estudando. É um amor diferente, não é um amor que nasce de dentro de mim. Não, é um amor de Deus em mim. O princípio é o amor de Deus.
Na verdade, o princípio é o amor de Deus por nós. E nós só podemos dizer que amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. É isso que diz lá a Epístola segundo João, na primeira epístola. Então, nós precisamos entender que o amor ao próximo, ele só pode vir a partir do amor de Deus por mim, do meu amor por Deus, e esse amor em mim, que é o amor de Deus, eu vou doar ao próximo. E é interessante que o autor, na lição, ele traz um exemplo sobre uma questão que é legal, que é a relação entre marido e esposa. Não sei se é muito legal não, porque muitas das vezes é lugar de complicação quando nós falamos sobre isso. Ele traz o exemplo da submissão. Ele fala sobre a questão da submissão. Que hoje em dia essa palavra caiu em uso, ela está em desuso. Nós não gostamos muito desse termo de submissão, principalmente a mulher ser submissa ao homem. Meio que essa palavra passou a ser proibida. Mas o que acontece é que, na verdade, eu acredito que ela perdeu a sua essência, pelo que nós experimentamos hoje. Exatamente por aquilo que nós vivenciamos hoje. Ninguém quer ser submisso a ninguém. Todo mundo quer ser super-herói, o máximo, melhor do que todo mundo. E, na verdade, na época de Jesus, isso também já fazia valer. Nós podemos pensar nos dois irmãos que queriam ser melhores um do que o outro, sentar num lugar melhor do que o outro e tinham uma conversa sobre isso, Então, os próprios discípulos, entre si, eles queriam saber quem era maior. Isso perpetua até hoje. Quando se fala de marido e mulher, então, na nossa cultura, cada vez mais é a questão mais acirrada. Mas a submissão, a palavra submissão significa se colocar sob uma pessoa, abaixo de uma pessoa, sujeitar-se, mas uma sujeição que existe uma pronta renúncia. É por isso que essa palavra parece muito complicada hoje para a gente. Mas quando nós falamos das coisas do reino de Deus, nós falamos de renúncia. O que Deus fez por mim e por você foi renunciar à sua própria vida. Ele se entregou, ele deu a vida dele por nós. Então, quando nós falamos das questões relacionadas ao reino de Deus, é contra a maré, contra aquilo que o mundo está pregando, contra aquilo que o mundo fala. E quando o texto vem falando da submissão, ele traz uma coisa muito legal que ele fala do marido tratar e cuidar da sua esposa como Cristo cuidou da igreja. Do que ele está falando? Ele está falando de amor. Paulo está falando, quando fala nesse texto da submissão, está falando de amor. Então, é complicado a gente pensar que uma mulher não vai gostar, não vai ficar alegre e feliz quando vê o seu marido cuidando dela, como Cristo cuidou da igreja. É difícil a gente pensar que isso não vai ser bom e que a mulher não vai querer agir assim. É diferente do que nós pensamos hoje de contexto de um manda e o outro obedece. Não é assim, não é exatamente assim. Quando nós pensamos em um manda e outro obedece, nós não estamos falando em amor ou de amor. É complicado, mesmo porque a relação de Deus conosco não é dele mandar e ele obrigar a gente a obedecer. Ele nos dá liberdade para isso, para obedecer ou não. Por isso que pecamos, porque muitas das vezes resolvemos não obedecer. Então é preciso que nós venhamos a refletir um pouco sobre isso, porque o que talvez traga um problema muito grande seja essa questão da renúncia. Será que eu consigo renunciar mesmo pelo outro? Será que eu consigo amar o outro de tal maneira
que eu renuncie muitas das minhas coisas, das minhas questões, dos meus pensamentos, dos meus desejos por conta do outro, é uma questão, é algo para a gente refletir. Né? Mas o nosso autor ele continua dizendo que amar o próximo é fazer transbordar o amor de Deus. E aí ele traz mais uma vez aí como ele, não ele, né, mas como o autor lá de Êxodo, né, no capítulo 20, vai trazer as leis, como eu falei anteriormente, dividindo, né, na relação com Deus primeiro, depois com o nosso próximo. E ele vai frisar de que o amor ao próximo não nasce em nós. Nós somos pecadores e nós não nascemos com esse amor que precisamos ter para com o outro. Nós aprendemos a amar. E quando nós estamos diante de Deus, nos propomos a aprender com o Senhor, Ele nos ensina. Então, o amor que nós precisamos é o amor de Deus. Não é esse amor banalizado que nós temos hoje em dia e falamos tanto. E se nós formos ler lá Tito, capítulo 3, gostaria que vocês abrissem a Bíblia e conferissem Tito 3, dos versos 3 ao 6. Vai dizer assim, eu vou ler o texto bíblico, ok? Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Percebem? Nós não temos esse amor, não temos, não nascemos com ele, é isso que eu quero dizer. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Percebem? Nós não nascemos com esse amor. Nós precisamos aprender de Deus em amar. Precisamos aprender de Deus a como amar o nosso próximo. E esse texto nos fala disso de uma maneira muito clara, de que não nascemos com esse amor. Mas o que é interessante, o que é bom, o que nos conforta, é que nós precisamos, ou que nós podemos, e nós devemos, aprender com Deus a amar de verdade o nosso próximo. Mas o autor da lição, ele lembra uma coisa que nós costumamos falar, né? De que não existe almoço grátis. É interessante nós lembrarmos dessa frase porque é algo que nós sempre falamos. E por que eu digo que é interessante? Para nós pensarmos se realmente o que nós estamos fazendo existe amor por trás dos nossos atos, se nós estamos amando verdadeiramente ou se nós estamos com interesse naquilo ou através daquilo que estamos fazendo. Porque é isso que ele quer dizer, que não existe almoço grátis, que nós temos amado por interesse. E quando eu digo nós, eu estou generalizando, mas é importante eu e você nós pensarmos se em algum momento, já que nós não nascemos e precisamos aprender com Deus a amar o nosso próximo, se nós realmente não estamos agindo de modo interesseiro e às vezes até sem perceber. É como se fosse algo mecânico, aperta o botão e funciona. Então nós precisamos pensar e muitas das vezes parar para entender corretamente aquilo que nós estamos fazendo. E precisamos nos propor a aprender com Cristo. Eu lembro muito do último capítulo de João, quando Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Aí Pedro responde que ama e diz, Senhor, tu sabes que te amo, né? A importância disso para estar com o outro.
Como nós vamos cuidar do próximo se nós não temos esse amor necessário primeiro para com Deus? Nós precisamos transbordar para obter o amor de Deus de forma a alcançar o nosso próximo. Nós precisamos deixar a nossa velha criatura. E para isso é necessário que nós estejamos com interesse em nos relacionarmos com Jesus. Ele é que vai preencher esse espaço da possibilidade do egoísmo que possa existir em nós. É Ele quem vai nos ensinar, através do Espírito Santo, como agir, como amar o nosso próximo. E quando eu estava estudando essa lição, eu lembrei automaticamente, logo no início, de um cântico que um tempo atrás nós entoávamos, né? Que diz assim: amor, 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 ser cristão é ter amor. Ama o teu próximo como Deus te ama. Deus é amor. Deus é amor. É fácil a gente gravar o segundo grande mandamento, viu? Através de um cântico. E nós cantávamos muito, muito. Mas não adianta só cantar, né? Precisamos viver e experimentar o segundo grande mandamento. Amar ao próximo significa, antes de tudo, amar a Deus e a si mesmo. É o terceiro item que o autor da nossa revista ele traz. Mas nós já estamos falando disso, né, no decorrer de todo o nosso estudo. Antes de amar o próximo, nós devemos amar a nós mesmos. E isso ele traz um exemplo para a gente, um exemplo interessante. Ele diz que em uma viagem de avião, ele ouve da aeromoça uma palavra, uma orientação, uma das orientações, né? A aeromoça dizia assim, a comissária, né? Ela dizia assim: no caso de despressurização da aeronave, máscaras irão cair sobre vocês. Caso estejam com alguma criança ou parente próximo no assento ao lado, a máscara de oxigênio deverá ser posta primeiramente em você, no primeiro momento, para depois socorrer o outro. Ele achou aquilo curioso, né? Porque na cabeça dele ele precisava ajudar o outro, né? Ele diz isso na nossa revista, na nossa lição. E quando ele ia saindo da aeronave, ele não hesitou em perguntar para ela por que tinha que ser daquela forma. E ela respondeu de uma maneira que ele compreendeu muito bem, a gente pode compreender também. Ela disse assim: Senhor, na tentativa de salvar alguém, sem antes lhe salvar por falta de oxigênio, você morreria. Ou seja, se eu estou morrendo, eu não tenho como salvar quem está morrendo junto comigo se antes eu não me fortalecer. É isso que diz, né? É isso que ele está tentando dizer, o que ela diz para ele e que ele reforça, o autor reforça para a gente. Não tem como eu socorrer alguém se eu estou doente. Primeiro eu tenho que me curar, cuidar de mim para que eu possa cuidar do meu próximo. Antes de amar ao próximo, devemos amar a nós mesmos. E isso não é egocentrismo. Mas Deus quer, antes de amar o próximo, antes de que nós amemos ao próximo, nos apresentemos a Ele, apresentemos o nosso corpo a Ele, como diz lá Romanos 12:1, como sacrifício vivo. Eu preciso estar cuidada, eu preciso ser cuidada, eu preciso amar a Deus, eu preciso me sentir amada, eu preciso me permitir ser preenchida pelo Espírito Santo para poder transbordar do amor de Deus ao meu próximo e cuidar como deve ser, assim como ele confiou a Pedro o cuidado. Então vai cuidar das minhas ovelhas, Pedro. É assim que deve ser conosco. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo transborde através de nós, transborde o amor através de nós. Isso porque o amor é um fruto do Espírito. Na verdade, o amor é fruto do Espírito. Então é algo muito grandioso, é algo sério demais. É algo sério demais. A única forma de demonstrar nosso amor a Deus é manifestando esse amor ao próximo.
Não tem como dizer que eu amo a Deus se não amar ao meu irmão. E esse amor, quando nós falamos em amor, amor ele precisa ser manifesto através de ações. E aí eu repito o que eu falei anteriormente. As ações não podem ser apenas por obediência. As ações precisam ser realizadas porque eu amo. Exatamente porque eu amo, eu faço. Eu não faço só em obediência. Existe uma pequena diferença. Tá? Então, antes, o autor diz assim, eu quero terminar dizendo também, repetindo as palavras dele. Antes de sair por aí tentando amar alguém, tenha cuidado de ti mesmo. Cuide-se para poder cuidar de alguém. Ame a Deus e Ele ensinará a amar a si e ao próximo. E uma das maneiras relevantes para você fazer isso é através da palavra de Deus e através da oração. Busque conhecer a Deus, busque amá-lo sobre todas as coisas, como diz o grande primeiro mandamento, com todo o teu entendimento, com toda a tua mente, com todo o teu coração. Se disponha a amar a Deus em primeiro lugar e a servi-lo em primeiro lugar. E amar o próximo será naturalmente uma consequência prazerosa, uma consequência amorosa, uma consequência coberta pela misericórdia, como ele assim nos orienta também a sermos misericordiosos e a seguirmos o passo do Senhor Jesus Cristo. Será que é possível nós revermos o nosso conceito de amor e a nossa prática? Será que realmente nós estamos amando a Deus quando tantas vezes ignoramos o nosso próximo? Você já pensou quem é o seu próximo? Quem tem sido o seu próximo? A quem você tem ajudado, amado ou não? Que é o seu próximo? É para que nós apenas venhamos a refletir. Apenas refletir para que venhamos alcançar dias melhores diante de tantas coisas que estamos vivendo. O amor cobre multidão de pecados. O amor de Deus. O amor de Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Que o amor do próprio Pai, que o amor de Deus esteja sobre a minha vida, sobre a sua vida. Que o amor de Deus seja superabundante nas nossas vidas e que a graça de Cristo possa ser transbordante através de nós também, por esse amor que nós precisamos aprender a transmitir. Que seja assim, não por mim nem por você, mas para que o nome do Senhor seja exaltado, para que vidas sejam realmente transformadas pelo amor que vem do Pai. Em nome de Jesus. Amém.